A gente volta a falar aqui de violência que assola o Brasil e principalmente São Paulo também. A Polícia Civil de São Paulo continua em busca do segundo suspeito de participação no crime que terminou com a morte do arquiteto Jefferson Dias. Isso foi na zona oeste da capital. Ao vivo, o repórter David de Tarso está de volta, traz mais detalhes aqui a respeito dessa investigação. Pois não, David? Pois é, a polícia está em busca do Cauã Felipe Celestino, de 20 anos, que é o comparsa que aparece no canto do vídeo, dando cobertura ao Hugo Santos Araújo, também de 20 anos, que foi o atirador do arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 42 anos. Ele que viu uma moça sendo assaltada. Os bandidos estavam levando o celular e a aliança dela, então o Jefferson avançou com o carro e acabou atropelando o Hugo, um dos criminosos que se entregou na semana passada para a polícia, confessou o crime, já tinha passagens pela polícia, inclusive por roubo em 2023 e foi liberado por meio de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo por infundada suspeita. Ele se entregou, então confessou o crime, mas o Cauã Felipe Celestino, que é o comparsa, ainda continua foragido, apesar de ter sido identificado. Ele não tem ficha criminal, mas já teve detido pela polícia quando ainda era menor. Por isso que não há registros anteriores. Mas a polícia está em busca dele e de informações que possam capturá-lo. A gente está apurando as informações em relação a esse caso, nesse latrocínio, roubo seguido de morte, que chocou não só a cidade de São Paulo, na zona oeste aqui da capital paulista, mas também todo o Brasil, pela violência, já que o arquiteto, apesar de ter reagido, realmente não teve uma chance de defesa. E segundo o depoimento do Hugo, quando ele se entregou à polícia, ele disse que acreditava que o Jefferson era policial, por isso atirou contra ele. Qualquer atualização a gente traz ao longo da programação. Eu volto aos estúdios. Combinado, David de Tarso com informações para a gente em São Paulo e infelizmente é mais um episódio que a gente tem que acompanhar e que vai para o catálogo dessa violência desenfreada que a gente enfrenta no país. Por isso, da campanha da Jovem Pan para dar um basta na violência no mundo. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Portanto, aí a campanha da Jovem Pan, você pode também encaminhar o seu vídeo aqui para a Jovem Pan. Vamos juntos, tentar reduzir essa violência desenfreada que a gente está enfrentando. Não só aqui em São Paulo, mas infelizmente também em outras capitais brasileiras. A reportagem da Jovem Pan tem apresentado para você vários casos em torno desse fenômeno que assola o Brasil nos últimos dias. E a gente tem a participação aqui dos nossos comentaristas, Deise Ciocari e também Cristiano Beraldo. O Beraldo, um desses assassinos, ou pelo menos aquele que suspeita-se estivesse também nesse assalto que resultou na morte do Jefferson, continua foragido. Ou seja, a polícia vai fazendo o seu trabalho, tentando encontrar os criminosos, mas infelizmente a sensação de insegurança ela permanece. Não é entre aspas, privilégio só de São Paulo, né, Beraldo? É no país inteiro. Nonato, é absolutamente assustador o que se vive no Brasil hoje. Essa cena que se tornou até de uma certa forma comum, porque hoje com essas câmeras em todos os lugares a gente acaba vendo como as pessoas estão reagindo a essas ações violentas para roubos, para sequestros relâmpagos, etc. Quer dizer, uma pessoa que assiste uma cena de assalto e simplesmente, na revolta que toma conta da sua cabeça naquele momento, joga seu carro para cima do assaltante, tentando, então, dar uma resposta que não percebe vindo do poder público. E não é que a polícia de São Paulo, ou as polícias de São Paulo, sob o comando do secretário Guilherme Derrite, não estão fazendo nada, ao contrário. As polícias de São Paulo estão fazendo tudo o que podem, mas a gente sabe a dificuldade que existe quando o sistema judiciário coloca nas ruas mais da metade daqueles que são presos em flagrante de cometimento de crime. A lógica de combate ao crime não reside apenas numa ação da polícia, mas sim todo um sistema de justiça que está comprometido a manter esses presos na cadeia.
Precisamos de uma legislação que acabe com as mamatas que existem para favorecer bandido, progressão de regime, visita íntima, assistência para a família do preso. Isso não faz nenhum sentido nesse país completamente violento, onde 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos. A gente precisa de uma resposta firme e, por isso, essa campanha de conscientização da Jovem Pan é tão importante. Pois é, Beraldo, só para lembrar que a gente tem, você falou de sistema carcerário, a gente tem o terceiro maior sistema carcerário do mundo, né? E a gente sabe como funciona o nosso sistema carcerário aqui no Brasil, né? Ele é ineficiente, ele não reduz em nada a criminalidade, quando o preso sai ele volta mais violento ainda. E o Brasil, o fato é que não tem um sistema de segurança pública, né? A gente vê sempre um governo muito mais reativo do que ostensivo, então a gente reage depois que o caos se instaurou. O que a gente tem aqui é um policial que vive num ambiente de perigo extremo, uma população que está sempre com medo e um narcotráfico que está dominando o Estado, né? Enquanto isso, a gente vê ali os efeitos midiáticos, as frases de efeitos, operações pontuais para resolver o problema da segurança pública, mas nada de verdade é feito nesse país, né? Eu acredito que o tema da segurança pública, a gente sempre fala que a economia é o grande tema das eleições, mas eu acredito que do jeito que o Brasil está, a segurança pública deve ser o grande tema das eleições do ano que vem. E aí, só para finalizar, eu lembro que quando teve aquele triste episódio do caso do ciclista que foi assassinado, um familiar dele falou uma das frases mais fortes que eu ouvi nos últimos anos, que o familiar disse que a gente aqui no Brasil vive numa roleta russa. A gente não sabe quem vai ser o próximo a ser assassinado e você não precisa mais reagir a um assalto, você não precisa mais tomar nenhuma reação para ser morto no Brasil. Você precisa só existir, porque você não sabe mais quando você vai ser o próximo. Então, eu acho que viver numa roleta russa, como o familiar do ciclista falou, é o que exprime melhor a realidade que a gente está vivendo no Brasil.